André, quem é que pode lançar um concurso para inovação e quem pode participar? Eu estou entendendo que isso não se limita só às agências de fomento, né? Parece que tem um sortimento, uma variedade de órgãos e níveis de governo que podem utilizar esse tipo de solução. Como é que funciona isso? Bem, o concurso, como eu disse, é uma licitação, é uma modalidade de licitação, tá? Mas é uma modalidade diferente de licitação, não é aquela licitação que a gente estava acostumado da 866 super travada. Então, quem que pode executar concurso com a lei 14.133, que é a nova lei de licitações e contratos? Qualquer ente da União que respeita a lei 14.133. Empresas públicas como Petrobras podem fazer? Podem, com regulamento próprio. Empresas privadas podem? É claro que podem fazer. Inclusive, tem diversas que fazem isso. Especificamente sobre aqueles que respeitam a 14.133. O legal disso é mobilizar uma rede de apoio. Por exemplo, tem um concurso que eu ajudei a modelar, já com essa nova legislação, um concurso feito pela ANA, Agência Nacional de Saneamento e Águas, para reduzir o número de plástico nos cursos d'água. Esse era o concurso, tem 3 modalidades, está aberto nesse momento no site da ANA. A ANA dá um prêmio, não me lembro qual é o valor, para os 3 primeiros, e esse concurso foi feito em parceria com a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A ANA dá para os 3 primeiros prêmio e a BDI, para os 3 primeiros, dá a possibilidade de financiar o escalonamento dessa solução. Tá? Então, é juntando justamente o desenvolvimento da solução inicial e estimulando a sua difusão. Que isso queria fazer um parênteses aqui. A difusão de tecnologias já conhecidas é algo extremamente relevante para a sociedade brasileira, principalmente porque a gente precisa aumentar a produtividade. Então, a gente tem desprezado ao longo do tempo a necessidade de difusão. Os concursos também garantem difusão, podem garantir difusão se forem desenhados para isso. Fecha parênteses. Então, respondendo a tua pergunta, qualquer um que segue o 14133 ou qualquer um que se inspire nela. Tá? A inspiração nela qual que é a inspiração nela? Open Innovation e premiar os melhores. E aí, o legal da lei, nesse livro Compras Públicas para Inovação, Novas Possibilidades Legais, que eu acabei de lançar pelo IPE, esse livro, ele dá uma série de recomendações que a gente pode construir os concursos, como, por exemplo, premiando através de reembolso, de subvenção, de crédito, de bolsas de pesquisa. A gente pode fazer um concurso, uma instituição pública pode fazer um concurso com o apoio do Sistema S, dando mentoria, dando teste, ensaio, calibração. Os concursos eles podem ser extremamente modulados. E por que eles são bacanas? Porque eles são baratos de fazer e eles causam muito barulho perto do volume de recursos. Tá? Então, de maneira geral, qualquer instituição pública pode fazer com base na 14133 e outras instituições podem se basear no modelo da DARPA, por exemplo, norte-americano, ou na própria 14133. O negócio é não pré-selecionar e garantir o máximo de participação para pensar fora da caixa, para pensar soluções não alternativas. Muito bacana. Então a gente vê que tem uma série de possibilidades e arranjos e é um instrumento bastante flexível. Bom, a gente já está chegando ao final da entrevista. Para você que está nos assistindo, dê um like, compartilhe, deixe comentários. Você também pode se inscrever e acionar as notificações para novos conteúdos. Contatos do nosso entrevistado e mais informações sobre os assuntos abordados nesta edição, você pode encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. André, a nossa última pergunta. Que tipo de prêmios podem ser oferecidos pelos concursos para inovação? Você mencionou alguns. Tem alguns outros que você me gostaria de complementar? Eu acho super legal, por exemplo, eu fui estudar os prêmios mundo afora e a gente descobriu que nem sempre a premiação financeira é a única razão de participação. Como eu disse, ter a PI é muito importante, mas também ter o reconhecimento dos pares, né? É muito importante. Eu não quero dizer que sem dinheiro tem prêmio, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é possível premiar para além do dinheiro, do óbvio dinheiro. É possível garantir certificação. Como é que você atrai a participação privada? Dê certificação durante o prêmio. Garanta prêmios menores ao longo do tempo para ajudar a remunerar o desenvolvimento da solução e no final dê um prêmio grande, mas também garanta exposição na mídia, garanta ensaio e calibração, por exemplo,
Uhum. Testes sobre qualidade dos materiais, resistência dos materiais. Aquilo é um insumo muito importante, principalmente para as startups que estão desenvolvendo e não têm acesso ao sistema metrológico, por exemplo, garante que eles, ao participar, o próprio teste, o próprio dia de seleção, o dia de premiação é um atrativo, porque eles vão sair de lá com uma documentação cara de obter. Um ensaio sobre resistência, sobre as moléculas, sobre a maneira como as moléculas estão arranjadas. Tudo isso é muito importante para as empresas. Às vezes, missões internacionais, né, o prêmio mais uma missão internacional, uma bolsa de pesquisa num instituto do tipo CNPEM, do tipo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, enfim, coisas que tenham a ver, que sejam remunerações indiretas e que causem reconhecimento nos seus pares e permita acesso a insumos indiretos que eles não teriam. Né? Eu acho isso muito legal. Né? Independente do resultado, já sai com uma certificação, ou já sai com um documento mostrando as características da solução, ou acaba conhecendo, faz esse famoso networking, acaba conhecendo algum especialista da área, acaba tendo contato com um especialista da área, enfim, acaba entendendo do ecossistema. E essa é a beleza do concurso. O dinheiro é uma cenoura, mas existem inúmeras outras que a gente sabe que é relevante, sim, principalmente se está naquela fase em que você pouco conhece o mercado, que é típico das startups. Você está ali, se tem a tecnologia, é a melhor tecnologia, mas não é o melhor produto. Então, isso garante, a participação no concurso garante o acesso a essas coisas, essas informações e a possibilidade de ganhar prêmios não financeiros que garantem a inserção dessa solução no mercado. Muito bacana e muito legal também ver todo o seu entusiasmo e a sua militância. Muito legal mesmo. Bom, a gente já chegou ao final do nosso encontro. André Hauen, novamente, gratos pela participação. A gente espera ter outras oportunidades de também poder conversar mais com você sobre outros assuntos, inclusive, complementando até esse tópico grande de compras públicas para inovação. Muito obrigado, André. Obrigado, parabéns pelo canal, e é um prazer estar aqui sendo um dos primeiros entrevistados. Dou toda a força e peço o pessoal aí de casa, dê seu like, apoie, essa turma é boa e essa turma quer mudar o país para melhor. Valeu, gente. Joia, muito obrigado. Graças pela audiência. Tchau, tchau.